Olá, aluno, seja bem-vindo ao módulo de combate a incêndio do curso de CBSP. Estaremos agora falando um pouco sobre alguns princípios e estarei com vocês durante esse tempo aqui. Meu nome é Giliardi, eu sou professor dessa matéria, eu sou monitor, instrutor de combate a incêndio há algum tempo já, aproximadamente 12 anos, e a gente vai compartilhar aqui com vocês alguns assuntos que são de relevância para o seu dia a dia na plataforma. Vamos iniciar falando dos nossos objetivos que nós temos para essa aula. Temos o nosso conceito, entender o que é combustão, compreender quais são os elementos do triângulo do fogo, quais são as formas de propagação de calor, como ele se propaga, compreender quais são os componentes do sistema de vigilância e patrulha na plataforma, conhecer e identificar as rotas de fuga, para a gente, de forma segura, abandonar a plataforma em caso de sinistro. Aprender alguns princípios de prevenção de bordo. O que vocês acham? Fogo e incêndio é a mesma coisa? Nós podemos ver que não é muito relativo, não tem muita relação uma coisa com a outra. Embora no incêndio a gente também tem o fogo. A gente tem alguns princípios para nortear isso. Como que funciona? A gente tem, no caso do incêndio, o fogo fora de controle. Ou seja, no final de semana, quando você está na sua casa fazendo churrasco ali, você não tem um incêndio, ou seja, você tem um controle sobre as chamas. Você domina aquela churrasqueira ali e o fogo está confinado. A partir do momento que você perde o controle sobre as chamas, aí sim nós temos um incêndio, Ou seja, o conceito de incêndio é fogo fora de controle. Os incêndios, eles ocorrem diariamente, em todas as partes do mundo, em todos os locais aí, de diversas formas. A gente tem o resultado disso, perdas de vidas, perdas de bens, perdas materiais. Nós temos também cada vez mais necessidade de buscarmos a prevenção para que a gente possa evitar esse tipo de situação. E, para isso, a gente precisa que pessoas saibam corretamente usar os equipamentos, identificar os riscos e fazer um combate seguro. Prevenir o incêndio é tão importante quanto saber apagá-los, ou mesmo agir corretamente no momento que eles ocorrem. Você pode estar acompanhando a nossa apostila na página 73, que você recebeu aí. O início desse incêndio, ou de qualquer sinistro, ele pode deixar de ser uma tragédia se cada pessoa souber organizar e observar, controlando a segurança, controlando a tranquilidade, para a gente evitar um pouco a ansiedade no momento do combate, no momento de uma situação de risco, para que a gente possa identificar de forma segura, de forma correta, uma situação de risco e agir corretamente, seja saindo daquele espaço, seja a gente usando alguma técnica de sobrevivência, seja a gente indo diretamente ao fogo para a gente fazer o combate diretamente nele. A gente tem alguns princípios de atuação no combate a incêndio, que é a identificação dos elementos que envolvem o fogo. Como funciona isso? A gente tem um triângulo do fogo, que representa os elementos necessários, os essenciais para que ocorra a combustão. Combustão nada mais é do que uma reação química que acontece através de mistura de combustível, comburente calor, comburente ao oxigênio, e quando esses elementos se combinam, a gente tem a formação do fogo. Então, o triângulo do fogo são os 3 elementos básicos, eles são essenciais para que o fogo, o incêndio, ele possa existir e começar de verdade. A gente tem combustível, são todas as substâncias, todos os materiais que fornecem energia para a queima, ou seja, madeira, papel, borracha, líquido inflamável, todos os materiais que podem queimar, a gente chama de combustível. Combustível não é só aquela coisa cara que a gente está vendo nos postos de gasolina, Então, combustível, qualquer coisa que pode queimar, a gente chama de combustível. Comburente ou oxigênio é a substância que reage quimicamente oxidando esses materiais e, através dele, a gente tem essa reação química.
que basicamente a gente tem hoje o oxigênio da nossa atmosfera. E para que esse fogo aconteça, ele precisa de uma fonte de ignição, uma fonte de calor para elevar a temperatura e começar a movimentar as moléculas para que elas possam queimar. A gente tem os materiais combustíveis, de acordo com o estado físico. A gente tem 3 formas de estado físico do material. A gente tem os materiais sólidos, que tem a matéria mais agregada. A gente tem, por exemplo, madeira, papel, borracha, plástico e outros materiais sólidos. Temos os materiais líquidos, inflamáveis também, etanol, gasolina, diesel e outros, querosene, álcool e por aí vai. Nós temos os gasosos também, temos GLP, né, que é o famoso gás de cozinha, temos o GNV, que é o gás veicular, temos alguns outros gases que também são combustíveis, o hidrogênio, por aí vai, muitos gases que são importantes no processo de queima. O comburente, que a gente tanto fala aqui, é o oxigênio da atmosfera, e a gente tem uma divisão de gases na atmosfera. Ele representa uma parcela de 21% da nossa atmosfera. A gente tem o nitrogênio, que acompanha a maior parte da atmosfera, com 78%. E esses 21% de oxigênio é ele que é responsável pela nossa respiração e também ele que influencia nos processos de queima, né? Nós temos aqui alguns princípios, né, de prevenção e classificação de incêndio de acordo com a sua intensidade. Nós dividimos o incêndio em princípio de incêndio, que é aquele foco inicial, um foco pequeno de incêndio, que ele está no início, está começando. A gente tem um incêndio de pequena proporção, que ele envolve uma pequena quantidade de elementos combustíveis. Um incêndio de média proporção, que aí ele já carrega uma carga maior de elementos, ele precisa de mais recursos também para fazer seu combate. E o incêndio de grande proporção, que precisa de muito mais volume de pessoas, de equipamentos, de materiais, para que a gente possa fazer o combate e exterminar esse incêndio. Algumas causas de propagação de incêndio. A gente tem alguma questão elétrica, que a gente pode ter equipamento com baixa manutenção, com alguns descuidos de funcionamento, né? Pode gerar curto-circuito, pode gerar arco voltaico. A gente sabe que emendas mal feitas com cabos, a gente gera calor. E acaba tendo também sobrecargas, né? Dimensionamento mal feito de tomadas, uso excessivo de equipamentos eletrônicos ou elétricos. Isso tudo pode acarretar um superaquecimento, uma sobrecarga de energia elétrica, e com isso pode gerar calor, dando origem a um princípio de incêndio. Nós temos também, pode ter uma origem, uma causa de propagação mecânica, que aí através de equipamentos de corte, de solda, gerando atrito, né? Isso gera calor e também pode gerar um princípio de incêndio. E a própria reação química, os materiais, tem alguns materiais que, dependendo da própria composição, dependendo da sua constituição, eles liberam calor, às vezes em contato com material, com água ou com algum outro elemento químico, ele, através da própria reação, ele já libera calor. Nós temos também a necessidade de fazer análise de risco antes de executar as tarefas diárias no meu local de trabalho. Sempre observar alguma situação de risco que pode causar algum perigo iminente ali para causar um princípio de incêndio. Tem que fazer a análise visual e fazer a correção assim que possível. Posso fazer a manutenção constante nos meus equipamentos, né, de detecção e alarme de incêndio, para estar tudo funcionando, porque se ocorrer alguma emergência, eu tenho que estar com esses equipamentos funcionando. Fazer a limpeza e arrumação constante do meu ambiente de trabalho, não deixar sujeira, né, de materiais, principalmente em área de trabalho de oficinas, com material sujo, graxa, óleo, alguns materiais que podem gerar um princípio de incêndio, né? Precisamos também estar conectados com a tecnologia e com as novidades do mercado, que a gente precisa sempre estar se atualizando. Então, a gente tem que fazer simulados periodicamente para a gente estar
dinamizando e padronizando as nossas conversas para que a gente possa estar com a equipe sempre treinada e preparada para que a gente possa combater os princípios de incêndio. Precisamos também fazer inspeções periódicas nos equipamentos, nos locais de trabalho, ver se está tudo funcionando de acordo com a normalidade, manter as equipes treinadas e equipadas em caso de combate. Se pintar algum tipo de combate a incêndio, algum princípio de incêndio, as equipes devem estar sempre treinadas e sempre prontas para o uso. Os materiais devem estar estocados de acordo com as suas classes, de acordo com o seu risco. Por exemplo, os materiais sólidos devem estar separados dos materiais líquidos inflamáveis e de acordo com a sua classe de risco. A parte de propagação de incêndio, nós podemos afirmar com segurança que o método mais eficiente para combater um incêndio é evitar que eles aconteçam, né? Trabalhar sempre na prevenção, trabalhar a parte do cuidado, evitando que o incêndio ocorra, um princípio de incêndio. Caso a gente tenha algum acidente que a gente não possa evitar, aí a gente precisa estar preparado para a gente fazer o combate e fazer a prevenção de forma correta. Nós temos as formas de propagação de calor. O calor ele se propaga de diferentes maneiras. A gente tem a forma de condução, convecção e irradiação. Como funciona na prática isso? Imagine uma fogueira que esteja acesa e ela vai direcionar calor de diversas formas. Por exemplo, quando eu coloco a mão acima da fogueira, eu consigo perceber a elevação do calor e isso ocorre através dos gases que eles se elevam. Então essa é a forma da convecção. O que é convecção? É a transferência de calor através de massas de gases, né? Elas sempre se deslocam para a parte de cima. Então, a gente estima que mais ou menos 70% do calor do incêndio ele se perca por convecção, né? 70% do calor ele sobe e se não tiver algum teto ou alguma obstrução na parte vertical, a gente vai ter esse calor progredindo para cima. Se ele tiver um teto, ele vai ficar retido no teto e esse calor vai começar a acumular dentro do ambiente, né? Então, essa parte que a gente chama de convecção, que é a transferência de calor para cima. A gente pode ter também a parte de transferência de calor por condução, que é a transferência de calor através de um objeto, que ele vai de molécula a molécula transferindo calor até aquele objeto reter todo o calor. Por exemplo, você pega uma colher e coloca no fogo. Ele não vai ficar quente no mesmo momento. Ele vai começar a transferir o calor da ponta para a outra extremidade através das moléculas, né? Isso a gente chama de condução. Ele conduz o calor através do material e assim ele retém o calor no caso do aquecimento. Outro método de transferência de calor é a irradiação. Irradiação é através de ondas eletromagnéticas que a gente tem emitindo através de calor. Um caso muito clássico para a gente dar um exemplo seria o Sol, que está a milhares de quilômetros da Terra e ele está o tempo todo emitindo as suas ondas eletromagnéticas, né? Claro que depende do ângulo, do giro da Terra em relação ao Sol, né? Dia e noite, mas de dia ele está emitindo calor de forma constante para a Terra. E essas ondas de calor, se a gente ficar muito exposto ao Sol, a gente começa a perceber. Os mais que não tem tanta melanina na pele, que vai sentir um pouco mais. Mas a gente consegue perceber essa questão da transferência de calor do Sol para a Terra, né? Emitindo calor constante. A gente tem também outro exemplo, ferro elétrico. Não preciso pegar o ferro elétrico e colocar na mão para saber que está quente. Apenas ao encostar as minhas partes sensoriais da mão, do corpo, eu consigo perceber que tem transferência de calor ali, que está quente, aquela superfície. Por exemplo, micro-ondas. Ele não tem um fogo ali dentro, mas através de ondas ali dentro ele consegue aquecer os materiais, alimento, bebida e por aí vai. Então a gente tem algum exemplo aqui, as formas de propagação de calor. Por exemplo, um prédio. Eu tenho um incêndio no primeiro andar do prédio. Esse calor ele pode ser transferido por convecção, né? Aquela massa ascendente, aquela massa de ar que sobe, levando fumaça.
a fumaça contém calor e eu posso, através da convecção, ter um foco de incêndio em apartamentos superiores, no segundo, terceiro, quarto ou quinto andar. Dependendo se ele pegar um fosso, algum duto de ventilação, ele pode transferir o calor, transferir aquela fumaça que sobe ali para outro foco, para outro ponto do outro cômodo, e a partir desse cômodo ali, ele aquecer alguns materiais e gerar um novo foco de incêndio, né? Através da convecção, uma forma de transferência de calor. Outra forma, outro exemplo de condução, a gente tem um foco de incêndio próximo à estrutura metálica e esse elemento metálico ele começa a absorver o calor e essa estrutura começa a aquecer e ele pode levar calor para outra área e gerar um novo foco de incêndio sem ter a ligação de fogo propriamente dito, né? Só através da transferência de calor pelos metais. E o exemplo de radiação do incêndio propagando de uma estrutura para outra seria duas edificações, duas casas. Elas não têm ligação uma com a outra, mas uma janela em chamas ali propagando calor, ele pode liberar calor para outra casa, se a janela estiver aberta também. Esses dois elementos ali, essas duas edificações estarem em chamas porque o calor foi irradiado através de ondas eletromagnéticas para essa nova casa que ainda não tinha pegado fogo. Então, são as formas de propagação de calor. Convecção, através de massas de ar. A condução, através de algum elemento, algum material sólido, né? Precisa da matéria para a gente propagar o calor. E a irradiação, que é através de ondas eletromagnéticas. A gente tem na plataforma um sistema de vigilância e patrulha. O que seria isso? Uma patrulha armada, uma patrulha especializada? Não. Seria alguns equipamentos que são utilizados para fazer o monitoramento da plataforma, para fazer o monitoramento eletrônico, algumas detecções, algumas leituras e auxiliar na segurança da plataforma. Esse sistema de vigilância e patrulha, ele é necessário devido ao risco e o perigo que a plataforma traz, né? É um ambiente que mexe com pressão de óleo, pressão de gás. O risco é muito, muito alto. Então, há necessidade de fazer esse monitoramento dia a dia, 24 horas, o tempo inteiro. Nós precisamos fazer esse monitoramento em todas as unidades de trabalho, as inspeções diárias para ver se esses equipamentos estão funcionando, né, que eles vão auxiliar na segurança da plataforma e se não estiverem de acordo com o funcionamento, eles têm que ser corrigidos imediatamente. Durante a realização de qualquer trabalho com fogo na plataforma, a gente precisa fazer um trabalho seguro e nesses trabalhos precisa ter uma pessoa que a gente chama de observador do fogo, que ele fica especificamente só para observar esse trabalho. Ele fica ali como um olheiro mesmo, ele fica observando aquela movimentação, aquele trabalho ali, seja com solda, com corte, e ele vai ficar observando para que nenhum incidente, nenhum princípio de incêndio ocorra, fazendo com que aquela operação seja segura. Nós temos também um sistema nesse sistema, um sistema de detecção e alarme de incêndio, que ele vai auxiliar no aviso, né, das pessoas da plataforma de que há uma emergência no ambiente, né? Ele pode tocar esse alarme de incêndio e esse alarme de incêndio está atrelado com um aviso sonoro ou com algum outro dispositivo de segurança da plataforma. Temos também detector de fumaça. Ele vai detectar algum resquício de fumaça, qualquer resquício de fumaça nos ambientes de acomodações, camarotes, corredores, visando tomar alguma ação preventiva, ou seja, detectou algum sinal de fumaça, ele vai soar um alarme ou vai fazer alguma outra ação que vai avisar aos ocupantes da plataforma. Temos também detectores de chama, eles são
instalados em ambientes que têm alto risco de incêndio. Geralmente eles detectam de forma rápida a radiação, né, a variação de temperatura muito rápida, e eles são instalados em áreas petroquímicas, em áreas que têm líquidos inflamáveis, gases, que eles têm um risco maior de propagação de incêndio, né? Então eles vão detectar essa diferença através da radiação. Lembra que eu falei sobre a emissão de raios eletromagnéticos, que a propagação de calor ele gera calor para todas as partes, né? Então a gente vai fazer essa questão da instalação desse detector em áreas que têm alto risco de incêndio. Temos também detector de calor, que geralmente é uma válvulazinha que é instalada em alguns recipientes, alguns vasos, algumas unidades que eles visam detectar o calor. Se ele chegar a uma determinada temperatura, ele vai ter o extravasamento dessa válvula e ele vai liberar um gás, geralmente nos gases, né? Ele vai liberar o gás dessa unidade, desse recipiente, para que ele possa extravasar e a carcaça não romper. A gente consegue observar bem isso na botija de GLP. Naquela botija de gás, a gente tem ao lado dela ali uma válvula de detecção de calor, que ela tem um estanho no meio, e esse estanho ele derrete com aproximadamente 65 a 70 graus Celsius, né? Então, se eu tiver fogo na parte externa, aumento de pressão na carcaça interna, eu tenho o derretimento desse estanho, e a partir daí aquele gás ali dentro vai sair para não ter a explosão da carcaça. Por isso que a gente fala que o gás ele foi preparado para não explodir. Geralmente ocorre a explosão do ambiente, né? Por causa de um vazamento que ocorreu anteriormente. Então, esse detector de calor, a função dele é essa: aliviar a pressão de uma carcaça, de um cilindro, de um gás, para que a gente possa evitar explosões. Temos também o detector de gás, né, ou detector multigás, ou, dependendo da especificidade, monogás. Eles são detectores que visam auxiliar os trabalhos em campo, na abertura de liberação de linhas, ou liberação de trabalho em espaço confinado, para ver se não tem um gás específico, ou se não tem atmosfera explosiva, se não tem um gás tóxico, por exemplo. A gente tem os principais gases, né, ou os principais elementos que a gente consegue ver na indústria. Por exemplo, H2S, o monóxido de carbono, o oxigênio, né, a falta ou excesso de oxigênio ele consegue detectar, ou explosividade, que ele vai dizer se o ambiente está explosivo ou não, se eu posso adentrar naquela atmosfera. Se ele estiver explosivo, ele já vai apitar e já vai detectar uma atmosfera potencialmente explosiva. Eu tenho algumas ações que eu tenho que tomar quando eu encontrar fogo ou fumaça na plataforma, que é acionar o alarme apropriado, né? Fazer o uso do alarme apropriado de acordo com a minha emergência, usar o telefone ou rádio, detectar um princípio de incêndio, tem que comunicar a minha sala de controle, para que eles fiquem sabendo como que eles vão proceder, acionamento de brigada, acionamento de reforço de materiais. Se eu conseguir iniciar o combate ao princípio de incêndio, eu já posso fazer esse combate, né, com o uso de extintores ou com alguma outra técnica que a gente vai aprender mais para frente. A gente pode também, se a gente não conseguir combater esse fogo, se eu não tiver equipamento, se eu não tiver segurança para usar a técnica, eu posso ficar em local seguro, né, ou abandonar a área e ir para um local seguro. E a partir daí, a parte de brigada da empresa vai fazer o combate, e a gente vai possivelmente auxiliar se a gente tiver algum equipamento. O alarme ele vai ser soado de acordo com a tabela mestra de faina, né? A gente tem aquela tabela mestra que vocês já aprenderam. E os trabalhadores que não têm nenhuma função definida, eles vão se dirigir para o ponto de reunião, ponto de encontro, e aguardar alguma instrução, né? Para a gente prosseguir, se vai auxiliar, se não vai, ou se vai ficar na área segura. E assim a gente vai prosseguindo.
Então é importante a gente identificar corretamente quais são as áreas de fuga, né? Elas são geralmente iluminadas, sinalizadas, todas elas têm a sinalização da rota de fuga. A gente tem que procurar um ponto de encontro, um ponto de reunião mais próximo, mais seguro e fora da área de risco, fora da área de fumaça, que não tenha risco mais para mim nem para as outras pessoas. Eu preciso me manter calmo e, se possível, abaixar em caso de fumaça. Se eu estiver num ambiente com fumaça e eu precisar fugir daquele ambiente, eu preciso me manter calmo, abaixar, porque a fumaça, lembra que eu falei da convecção? A fumaça ela tende a subir e ela vai ficar barrada no teto. E a partir do momento ela vai abaixar esse teto de fumaça e quanto mais baixo eu tiver, menos quente vai estar. Então, é uma técnica de fuga, de sobrevivência também. A gente sempre vai procurar as partes mais baixas do ambiente enfumaçado ou com fogo, para a gente pegar menos calor e conseguir fugir daquela situação. Se eu tiver a minha máscara de fuga no momento, eu tenho que colocar a minha máscara de fuga, isso vai me dar uma sobrevida, né? Vai auxiliar na minha respiração e eu vou sair daquele ambiente ali, aqueles gases tóxicos da fumaça, eles vão ser filtrados pela máscara e a gente vai conseguir sair com mais tranquilidade. Então a gente tem aqui as nossas rotas de fuga, né, todas sinalizadas com indicação de seta, de locais, iluminação, sempre me levando para áreas seguras. Então como que eu vou escapar do ambiente com fumaça ou com fogo? Se eu estiver nesse ambiente, eu devo ficar mais próximo do solo, abaixar, porque vai ser onde a parte que vai ter menor calor, e também fazer contato com anteparas, né, para a gente ir se guiando, né? Geralmente nesses ambientes a fumaça vai embaçar um pouco a nossa visão, o ambiente não vai estar tão visível e nós precisamos fazer o contato e procurar essa rota de fuga para que a gente possa sair com segurança. Então, faz o seguinte, abaixa, faz o contato com a parede, anteparas e vai seguindo até uma área que você possa sair. Aqui a gente tem uma imagem uma imagem real de um simulador de incêndio que a gente tem essa divisão de fumaça, fogo e o profissional, o bombeiro ali, ele na parte mais baixa, que é a parte que tem menos calor.